Muito bem. Muito bem. Gênesis 12, Gênesis 12. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você que já está ligado aqui comigo, paz e graça, não é? Como os pastores falam aí, paz e graça, glória a Deus, aleluia, não é? Eu saúdo a todos com essa paz, com essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma semana aí que foi completada ontem, sábado, né? O último dia da semana, o 7º dia, o sábado. Hoje, domingo, é o primeiro dia da semana. Então eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça do nosso Senhor, nosso bom Deus, esteja com cada um de vocês lá na noite de hoje, desse domingo maravilhoso. Nós já oramos aqui em casa já o Salmo de número 43, né? Já lemos o Salmo de número 43, já oramos também um pouco e vamos continuar orando. Vou fazer uma oraçãozinha bem rápida para a gente começar esse vídeo aqui no Facebook, tá? Eu vou estar, você pega a sua Bíblia aí na sua casa, eu vou estar pregando vou começar sobre Gênesis 12, né? Gênesis 12, que Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Deus então chama hoje você e faz uma promessa hoje para você sair do meio de tudo que você conhece, para você sair de tudo que você tem vivido, né? Para você sair também dos problemas, sair das dificuldades, tá? Para você se livrar do mal, daquilo que está te impedindo de chegar até Ele, para que você realmente possa chegar no alvo principal, que é Jesus, e o que Jesus tem para cada um de nós, que é, sem dúvida nenhuma, salvação, né? Salvação. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá? Vamos lá, porque é muito bom isso aqui, né? Tudo que a gente está na noite de hoje colocando aqui para vocês, tá? Deixa eu ver. Então vamos lá, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e sai da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei, né? Para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, é o versículo 2, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Assim então partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. As almas que lhe acrescentaram em Harã eram seus servos e seus escravos, né? E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus naquela terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, cidade Ai ao oriente.
E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, Senhor meu Deus, nos auxilia na noite de hoje, Senhor, para que a gente possa trazer, Pai, a Tua mensagem a todas as pessoas que estão me assistindo e as pessoas também que estão aqui em casa, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Com fé nós te pedimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais noite. Está pertinho dessa promessa acontecer, ó. Nenhum clamor verei os olhos de Jesus e tocarei seu nome. Glória a Deus. Tem muita gente se preparando para viver essa promessa que essa música está falando aqui. E acaba que é também sobre isso que eu vou falar agora, sobre essa promessa, né? De um dia a gente não sofrer mais doenças, nem tristeza, de não haver mais morte, de não haver mais dor, e de nem haver mais mesmo noite, e não haverá também mais a necessidade nem de ter o sol sobre o céu, né? E nem estrelas para brilhar sobre a terra, não é? Porque haverá no meio de nós uma luz tão maravilhosa, que é o próprio trono de Deus que descerá a essa terra e servirá através do seu Filho, daquilo que ele já disse em seus evangelhos. Ele é a luz para o nosso mundo e será mais uma vez essa grande luz vivendo no meio de nós. Nós não haveremos mais a necessidade de haver dia nem haver noite. Será um dia constante. Os mares também não existirão mais. Para você que é amante de uma praia, para você que gosta de biquíni, para você que gosta de se bronzear, fique logo sabendo disso. Que no novo céu, a nova terra, não haverá mais mar. Porque a terra será a habitação de todos aqueles que se entregaram ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que batalharam por Ele, que evangelizaram, que pregaram o Evangelho, que viveram de acordo com o Evangelho, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e que foram eleitos pela sua bondade, pela sua caridade, pelo seu amor para com o próximo. Tá? Para aqueles que rejeitaram a mentira, a enganação, o pecado e passaram a viver com Cristo ainda nessa terra. Ainda nessa terra e no dia de hoje. Eu estou falando para você, no dia de hoje. Tá? Então, no dia de hoje, Deus está falando contigo do mesmo jeito como falou aqui em Gênesis 12 com Abraão. Quando ele diz, olha, Abraão vivia numa terra em que existia um Deus para cada tipo de coisa. E todo mundo sabe da história de Abraão, que Abraão, com 75 anos, quando Deus falou com ele, todo mundo tinha filhos e a mulher de Abraão, a Sarai, era mais linda. Era a mulher mais linda da cidade de Harã. Né? Passa no ônibus aqui. Interessante. Era a mulher mais linda de Harã. Né? A Sarai, a esposa de Abraão. Mas ela era infértil. E Abraão não tinha filhos. Então, quando ele vai embora para a terra prometida, ele crê na voz de Deus, na voz que falou com ele, e ele sai da sua parentela, sai do meio da sua família. Quem vai com ele é Ló, que não era filho dele, era sobrinho dele. Né? Então, tudo isso aí você já sabe. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que esse mesmo Deus que chamou Abraão para sair do meio da sua parentela, para sair no meio da sua gente, para sair da cidade onde ele morava, é o mesmo Deus que te chama hoje para sair do pecado. Para sair da vida que você está levando. Para sair dessa vida de tristeza, de agonia. Para sair de tudo que você tem feito de errado. Se você tem frequentado outros tipos aí de religiões, né? Principalmente essas aí que tem parte com o demônio, saia disso. Se entregue aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, dobre o seu joelho, ore, fala com Ele, vai para Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha, ora, chama, clama, pede perdão, conta para Ele os seus problemas, as suas dores, aquilo que você passou, aquilo que você já sofreu, aquilo que você já fez de ruim. Conta para Deus.
E a partir do momento que você fizer isso, você vai poder até chamar ele de Pai. Porque Jesus ele nos ensina através da própria oração do Pai Nosso. Né? Então, quando Jesus vai lá e passa a mensagem para os seus discípulos, que chega para ele um discípulo e diz: Pai, nos ensina a orar. Ou Jesus nos ensina a orar, né? Nos ensina a orar. Nós não sabemos orar. O Senhor toda vez, a gente nota que o Senhor toda vez, quando vai fazer um milagre, quando vai fazer alguma coisa, o Senhor primeiro ora. Jesus foi andar sobre as águas. Primeiro ele disse: vão, peguem um barco e vão. Eu vou ficar aqui para descansar um pouco e vou orar um pouco. Jesus, quando foi fazer a multiplicação dos pães e peixes, que ele se isolou um pouquinho ali na montanha onde ele estava, para quê? Para orar. Né? Então tudo que Jesus ia fazer, primeiro ele orava, primeiro ele pedia permissão a Deus. Né? Primeiro ele pedia permissão a Deus, primeiro ele pedia para ser revestido ainda mais do poder de Deus para fazer todos os milagres. Então ele orava. Então quando ele vai ensinar os discípulos a orar, a primeira frase da oração, ele nos ensina a chamar o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, de quê? De Pai. Pai. E se Jesus diz que é para a gente chamar ele de Pai, não é à toa. Né? Não é à toa. Não é aí uma mensagem à toa de Jesus. Né? Se ele está, segura aqui por favor, se ele está pedindo para você chamar o Deus Todo-Poderoso, o Criador, de Pai, é porque verdadeiramente ele não é só o teu Criador, ele é o teu Pai de verdade, ele é o que te atende de verdade, ele é o que te vê nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, ele é o que te vê em todas as situações, mas ele fica aguardando pelo livre-arbítrio que ele te deu, para que você possa se chegar a ele e pedir e querer andar junto com ele. Ele não está ali se oferecendo, né? Mas ele está deixando sempre a sua mensagem, né? Ele está deixando sempre a dica de como andar por essa vida, né? Tendo sucesso e não tendo tantas decepções como talvez você já tenha passado por insistir em viver de qualquer maneira. Né? Então esse mesmo Deus que chama no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem-te para uma terra em que eu te mostrarei, e te farei tu dono dessa terra, e os teus descendentes herdarão essa terra. E Abraão, mesmo com 75 anos de idade, ele crê naquela voz que veio na mente dele quando ele foi para o deserto. Agora, por que ele foi para o deserto? E lá onde ele estava, ele ficou lá talvez horas ou dias até que Deus falou com ele. Por que ele procurou esse Deus verdadeiro? E por que ele creu na voz que falou com ele? Porque ele já estava de saco cheio de tudo que ele estava vivendo. E Abraão era um cara bem sucedido. Abraão era um dos comerciantes mais prósperos, mais ricos, junto com o pai dele, junto com o irmão dele, da cidade de Harã. Abraão não tinha necessidade nenhuma de coisa nenhuma. Né? Se naquele tempo lá existisse Hilux, Abraão tinha dinheiro para comprar umas 10 a mais. Porque Abraão tinha uma fazenda enorme. E ele tinha vários empregados e até servos, serviçais e até escravos, que era comum ter naquela época. Né? Era comum ter naquela época. Então Abraão tinha tudo, pelo que a Bíblia nos diz, Abraão tinha tudo. Né? E dentro da família dele, o próprio irmão dele era um dos que também comercializava várias estátuas, ou de gesso, ou de madeira, o que o próprio Deus discrimina, e ele não gosta disso. Então lá o próprio irmão de Abraão comercializava várias estátuas, e para cada tipo de problema que a pessoa tivesse na vida, tinha um Deus. E isso era comum lá, porque a cidade de Harã ainda é naquele crescente fértil ali da Mesopotâmia, onde também ficava a grande capital deles, que era Babilônia. Né? Né? Então já existia ali Ur dos Caldeus, as outras cidades ali próximas, ali onde Abraão morava. Então ali era comum, assim como também lá no Ocidente, no Egito, né? Porque tudo faz parte do Oriente, mas nessa divisão, assim como no Egito, para cada uma coisa tinha um Deus. Na Índia,
Por exemplo, hoje, ainda nos dias de hoje, na Índia existe 3 milhões de deuses. 3 milhões de deuses, gente, é muita coisa. E naquela época lá onde Abraão vivia, tinha um Deus para tudo. Tinha um Deus que ele dizia assim, não, Abraão, o irmão do Abraão chamou ele, pega o nome dele aí, o irmão de Abraão, chamou Abraão e disse assim, Abraão, rapaz, mete o dedo aqui no furo desse Deus aqui, que dentro aqui tem uma gosma aqui, aí tu lambe e bota na boca, dá também para tua mulher e vai te deitar com ela. E esse Deus aqui vai fazer ela engravidar. Você já viu inclusive esse filme? Então tinha um Deus para tudo. Cara, tinha um Deus para tudo onde ele morava. A cidade era grande, ele lá prosperava. Ele era rico. Abraão era rico, não precisava de nada. Mas por que ele não estava satisfeito com aquele horror de Deus? Ou seja, é igual você nos dias de hoje. Hoje, a nossa juventude, essa geração, ela tem tudo. Ela tem tudo na palma da mão ali, ó. Tá no celular, tem tudo. Inclusive, você não precisa nem sair de casa para trabalhar. Ultimamente, eu nem saio de casa para trabalhar. Faço tudo aqui pelo celular. Vou lá, faço material, gravo vídeo, produzo conteúdos para a internet, faço coberturas, faço entrevistas, isso, aquilo, outro. Tudo com celular. Né? Aí hoje está a facilidade para você ter um carro, para você ter uma motocicleta, para você... Até o governo está dando casa e agora vai dar também gás. Então, o mundo hoje está desse jeito. Tá fácil, não tá difícil viver no mundo de hoje, sabe? Só tem uma coisa realmente que tá difícil no mundo de hoje. Tá difícil. Que antes as pessoas procuravam. As de hoje rejeitam. Que é servir o Deus Altíssimo. Que é se entregar, entregar a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. É sair do meio do pecado. Né? Dessas festas, das bebedeiras, dos vícios, você já sabe. E você sabe qual é o problema que você está metido, que você está envolvido. Você sabe o que você está passando, o que você está passando, você sabe onde foi que você se meteu. Né? Não precisa estar aqui lembrando a você. Mas ao mesmo tempo eu digo para você que Jesus de Nazaré é a sua única saída. E a mais eficiente. E a melhor, sem dúvida nenhuma. Você tira todo o peso das suas costas quando você resolve realmente abrir mão de tudo que você tem feito de errado, de imundo, de nojento, que te envergonha, que envergonha a tua família, que envergonha os teus amigos. Você sabe. Você sabe. E deixa eu voltar aqui para a história de Abraão. Então Abraão, ele ouve a voz de Deus. Olha a voz de Deus falando contigo hoje. Né? Me devolva aqui para me ler. Né? E olha a voz de Deus dizendo hoje, sai-te da tua terra, ou seja, sai dessa vida que tu está vivendo. Né? Deus está falando contigo aqui, olha, capítulo 12, versículo 1, sai da tua terra, saia, meu amigo, saia dessa vida que você está vivendo, saia dessas coisas nojentas, saia do pecado, saia do erro, né? Pare de escutar essas músicas mundanas, nojentas que as pessoas escutam hoje no dia a dia, né? Pare também de usar essas roupas promíscuas aí que anda mostrando tudo aí, toda hora. Né? Todo dia, toda hora. O mundo está muito... Né? O mundo está pegando as pessoas assim, o Satanás está pegando as pessoas assim no mundo assim, moendo, fazendo o que bem quer, cuspindo, pisando, jogando em cima. Aí daqui a pouco enfia ele numa depressão, ele vai e se mata, isso, aquilo, outro. Nós estamos no mês, né? No mês de combate é isso. Então, por que eu estou falando isso? Para você deixar toda essa gama de problemas vir para Jesus. Porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele te ama, porque Ele te quer, porque a partir do momento que você se entregar para Jesus e você passar a ler a Bíblia, ler o Evangelho, frequentar uma igreja, ouvir os conselhos do Senhor, ouvir o que a Bíblia tem para te dar, a tua vida vai passar a melhorar. Quanto mais você se achegar ao Deus Todo-Poderoso, a ler a Bíblia, a buscar conhecimento, a orar todos os dias, a falar com Deus, a contar para Ele os seus problemas, o mal vai se afastar de ti, rapaz. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que quanto mais tu correres para a luz, mais as trevas se afastarão de ti. Mais as trevas se afastarão de ti. Então venha para Jesus.
Está aqui o próprio Deus falando aqui em Gênesis 12. Sai-te da tua terra. Sai do meio desse povo que está te atrasando, te puxando para trás, te levando para coisas erradas, para você ficar fazendo coisas imundas, porcarias. É inveja, é brigas, é porfias, é levantamento de falso testemunho, é fofoca, é tanta coisa nojenta. Deus está falando aqui, ó, no mesmo versículo 1, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? Sai da tua parentela. Meu amigo, sai daí, cara. Deus está falando contigo hoje, sai de tudo isso, acaba com isso, muda. Vira assim um 360 aí na tua vida, né? Abandona tudo isso, passe a viver melhor, a colocar à noite a sua cabeça no travesseiro e dormir uma noite tranquila, sabe? Mas eu já cometi muitos pecados, eu já fiz muitos erros, né? Esse Jesus, ele vai me aceitar mesmo? Aceita. Se o seu arrependimento for verdadeiro, ele te perdoa. E se você perseverar, você vai receber até uma coroa sobre a sua cabeça, um galardão, uma recompensa no final, a salvação, a graça, né? A graça. Que coisa maravilhosa. A eternidade em um lugar tranquilo, de águas cristalinas, de campos verdes, de flores, pássaros. Que maravilha! Ou tu quer mesmo continuar na vida que tu tá levando aí de qualquer jeito, nessa imundice que tu vive aí, no final o Satanás ainda pegar no teu braço no momento da tua morte e te levar para o inferno? Te decide. Te decide. Não acredito que o diabo existe, Satanás existe e que inferno existe. Lá no inferno, no reino lá dos demônios, lá de Satanás, ele não precisa mesmo da sua fé, não. Ele precisa da sua incredulidade. O que ele precisa para lhe levar para lá é que você não creia no que eu estou falando, que você não creia no livro da Bíblia, que você não creia em Deus, que você não queira acordo nenhum com Jesus. É que você viva do jeito que você está vivendo. Né? Porque aí, se você continuar assim, você está com uma passagem mais do que carimbada. Tá bom? Tá bom? Tá bom para você? A pessoa não aguenta passar assim, contar de 1 a 10 segundos com o dedo ali em cima, segurando uma brasa na mão ou queimando no fogo, né? Aí imagina a eternidade mesmo, a eternidade, meu amigo. Olha, quando eu me converti, um anjo do Senhor me mostrou através do sonho o que acontece com pessoas que morrem em pecado, sobre o pecado, sem pedir perdão, sem liberar o perdão, vivem de qualquer jeito e morrem de qualquer jeito. Olhe, lá nesse lugar, as pessoas dia após dia, além de atormentadas e de não suportarem a visão daquelas criaturas nojentas e horríveis, elas ainda são mutiladas, cortadas, tiradas o couro, e sentem dor. As pessoas que morrem e vão para o inferno, elas sentem dor, sim. Elas têm sentimento, vão com sentimento, sim. Isso é muito triste, cara. Arranca uma unha aí da tua mão, aí, do teu pé, para tu ver se tu aguenta. Agora tu imagina tu passar por isso todos os dias, pela eternidade. E o pior é que quando vier o juízo eterno, o juízo de Deus, e se no dia desse juízo tu ainda for julgado e condenado junto com Satanás e os demônios para ser jogado no lago de enxofre, onde lá o fogo não apaga e o bicho não se consome, ou seja, eternidade. Caramba, é terrível, mano. Terrível. Terrível isso. É ruim demais. Agora eu me pergunto por que as pessoas insistem em continuar a vida no pecado, sem quererem saber de Bíblia, sem quererem se converter,
vivendo de qualquer jeito, praticando tudo que é nojento, tudo que é feio. Lê o capítulo 21 de Apocalipse, que ele fala sobre isso aí. Né? Praticando só as obras da carne. Né? Deixa eu ir aqui em Gálatas 5, para me falar para você as obras da carne e que te levam, né? Te levam para a desgraça. As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Deixa eu ir aqui nas obras da carne. As obras da carne. Porque as obras da carne, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestas. As quais são, as obras da carne. As pessoas hoje no mundo estão nas obras da carne. Estão nas obras da carne. Estão todo dia carimbando. Passagemzinha aqui pro inferno. Carimba. Olha, quem faz isso aqui, prostituição, impureza e lascívia. Idolatria. Idolatria, você sabe o que é? Não é só idolatrar esse negócio de ídolo, cantor, jogador de futebol, imagens, essas coisas tudo. Tem tanta coisa, tanto tipo de idolatria. Por aí vai. Feitiçarias. Saia desse negócio de feitiçaria, meu irmão. Inimizades. Tá criando todo tempo inimizades. Porfias, o que é porfias? Tá todo tempo criando inimizade, criando uma briga, criando uma confusão. Porfias. Emulações. Você tá todo tempo querendo pisar no seu irmão, tratando ele mal, né? E outras. Iras. Que é ira? E você tá todo tempo irado, tá todo tempo zangado, tá todo tempo querendo brigar com alguém, e falar palavrão, e xingar, isso, aquilo, outro, hein? Rapaz, tem gente que vive a vida toda assim, e ainda acha que é bonito. Ainda tem aquelas piadas lá no tal do Seu Lunga, né? Que é bonito? Pode até ser engraçado. Mas no final não é bom. Que mais? Pelejas. Rapaz, tem gente que vive para derrubar os outros. É uma peleja tremenda. Só se alega quando vê o outro na pior. Dissensões é o que eu estou falando. E heresias. Rapaz, tem tanta heresia, cara. Tanta heresia, mesmo dentro das igrejas, tem tanta heresia. Tanta coisa que fala, que prega, que diz que é e não é. E não tá escrito. Né? Ainda tem mais aqui. Você quer saber o que mais aqui? Talvez você esteja cometendo alguma delas. Tem mais. Versículo 21. Capítulo 5 de Gálatas diz: invejas. Inveja, acaba invejoso. Inveja dos outros, inveja dos parentes, inveja do irmão, inveja dos amigos, inveja dos companheiros de trabalho. Mas os caras invejam até a mulher do outro. Negócio de carro, transporte, de bens, a vida dos outros. O cara tem inveja, mano. Vai com isso. Outro pecado da carne que terrível. Homicídios. Se você já cometeu, se arrependa, peça perdão a Deus. Não pratiques mais nenhuma dessas obras que eu estou falando aqui. O que mais também que você deve deixar de fazer? Bebedices. Bebedice mesmo. Andar embriagado. A gente tá mal hoje. Coisa chata, meu irmão. Eu tenho um amigo que eu falo para ele todo tempo, eu digo: irmãozinho, venha para Jesus. Venha para cá, venha para Jesus, vamos orar e tudo, venha participar de um culto, frequente a igreja perto da sua casa e tal, passe a ler a Bíblia. Não quer não, porque todo final de semana ele quer tomar uma. Ele não está passando por uns dias bons agora, né? Tá não. É assim mesmo. Outra obra da carne aqui, que são obras más, são obras ruins, e que Deus está dizendo para você: não faça. Se Deus está dizendo para você não fazer, é porque não é bom. Outra aqui, glutonarias. Glutonaria, a gente come demais, né? Come para se dar conta, come sem necessidade. Outra aqui. E as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, diz o apóstolo Paulo, né, aqui em Gálatas, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui no versículo 21, no finalzinho do versículo 21, capítulo 5 de Gálatas, aqui está escrito, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Ah, já, mas eu cometi até o dia de hoje. Se eu me ajoelhar, pedir perdão e não praticar mais essas coisas, Deus me perdoa? Ou Ele vai me rejeitar? Ele te perdoa. Ele te dá mais uma chance. Ele te dá mais uma oportunidade. Porque tudo isso aqui faz parte da história do tal do livre-arbítrio. Tudo isso faz parte do livre-arbítrio. Faz sim. Faz sim. Faz sim. Aí Paulo, aqui em um dos seus livros, diz assim: tudo me é lícito praticar, mas não me convém. Paulo diz, mas não me convém. Tudo é lícito praticar, é. Tu pode beber, pode se drogar? Pode. Pode se prostituir? Pode. Pode botar chifre na tua mulher, no teu marido, no teu namorado, tua namorada? Pode. Pode roubar? Pode. Pode matar? Pode. Tu faz o que tu quiser na tua vida, a vida é tua. Agora o que é melhor é tu não fazer. É se tu já fez, tu te arrepender. É tu se voltar para Cristo. Tu procurar ter uma vida com Deus. Porque senão está dizendo o texto aqui que tu não vai herdar o reino de Deus. E tu morrer sem fazer parte dessa herança, eu sinto muito. Mas tu tá, né? Então vamos voltar aqui para o capítulo 12 do Gênesis, onde Abraão está dizendo, onde Deus está falando para Abraão nem precisou escutar essa parte aqui que eu falei para você não, viu? Que o Paulo escreveu lá já uns 3.000 anos depois, né? Nem precisou. Então Abraão disse, rapaz, é o seguinte, olha, chegou em casa Abraão e disse assim, eu ouvi uma voz de um Deus. Aí a família dele, o pai dele, disse, rapaz, que história, rapaz. A gente vive aqui tão bem. Tudo aqui te vai bem. Tu é rico, tu tem tudo, nós temos tudo. E não outra coisa aqui. Nós temos vários deuses. Que conversa é essa? Tu ia acreditar numa voz e tu sair do meio de nós? Ah, mas ele me deu uma promessa maravilhosa, que a minha semente vai herdar a terra que ele está prometendo, que vai me dar. Aí todo mundo olhou assim para a cara dele, assim, a tua semente? A tua semente, Abraão, tu já está com 75 anos de idade, a tua mulher também já está ficando velha. Tu não teve filho até hoje. E essa voz que tu ouviu, que tu acha que é de um Deus poderoso que vai fazer todas essas maravilhas, pois Abraão, se tu realmente confia, se tu realmente acredita que isso um dia vai acontecer contigo, pois eu vou te dizer, tu é corajoso. Então, meu amigo, meu irmãozinho, você tem que ser corajoso, igual Abraão foi, mesmo ouvindo essas coisas. Não, é porque se tu sair dessa vida, amanhã tu volta atrás, porque tu não vai conseguir, porque aqui no meio da bagunça, aqui da patifaria, aqui no meio, lá em Galenga, que é melhor, né? Aqui todo dia aqui e tal, e tu faz um negócio, isso, aquilo, outro, e vamos tomar uma, vamos não sei o quê, vamos para a festa, vamos namorar com fulano, com ciclano, com beltrano, vamos fazer isso, aquilo, outro. É velho. Rapaz. Aí Abraão olhou assim e disse, não, pois eu vou acreditar nos Deus. Eu vou acreditar na voz dele, no que ele está me prometendo. Não é? Porque as pessoas, é aquilo que Deus está falando hoje com você, né? Deixa tudo. Deixa tudo. Né? Deixa tudo, mesmo que você perca. Mas é melhor você perder muitas coisas nessa vida, aqui nesse mundo, estando ao lado de Deus, do que você ter tudo e não ter a misericórdia dele. E não ter o amor de Deus. Então Abraão preferiu crer na voz do Senhor, sair da sua parentela, sair da sua casa, e ir até a terra que lhe foi prometida, que foi a terra de Canaã. Não é? Que foi até a terra de Canaã. Mas deixa eu lhe dizer aqui para você, porque se você tomar essa decisão hoje de abandonar todos os erros, me desculpem, de abandonar todos os erros e se voltar para Jesus, se entregar a Jesus, você pode passar por essa mesma coisa aqui que eu vou dizer que Abraão passou, viu? Então você já fica logo sabendo que Abraão, quando ele saiu com tudo, com toda a riqueza e tudo, quando ele chegou lá na terra prometida, o que foi que aconteceu?
ele já encontrou morador lá. A terra já tinha dono. Já tinha gente morando na terra prometida. Aí quando ele começou a se estabelecer e tal, fazer umas amizades, isso, aquilo, outro, começou a se estabelecer, começou a prosperar, o que aconteceu? Veio uma seca terrível. Aí lá vai Abraão ter que ir para o Egito. Escute aqui. E quando Abraão vai para o Egito, logo na entrada do Egito, para passar lá na alfândega do Egito, o cara lá já achou a mulher do Abraão muito bonita. Aí já pegou ela, já tomou ela dele. Levou lá pro faraó. O faraó disse, rapaz, que mulherzona bonita e tudo e tal. E Abraão, no momento ali, ele não pôde dizer que era a esposa dele. Não é? Aí, meu amigo, ainda tem isso ainda. Você pode hoje se entregar para Jesus, tá? Passar por determinados problemas e perseguições, porque você vai ser perseguido. Não tem essa história de vida de crente, de seguidor de Jesus, dizer que é só leite e mel, não. Tem problema, tem perseguição, às vezes tem falta de dinheiro e até de emprego, né? Tem. Você passa por um problema de saúde também, né? Você passa também. Mas saiba que sempre você tem um Deus do seu lado que você confia. E que se você confia, Ele está do seu lado para lhe proteger, para lhe ajudar. E que para Ele tudo tem saída. Não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Tudo para Ele tem saída. E às vezes, nós queremos umas coisas e que elas acabam não acontecendo da maneira com que nós queremos ou o que nós queremos. Mas esse nosso Deus, Ele tem algo lá na frente muito melhor para a gente, que a gente nem imagina, que a gente não planeja. A Bíblia diz que os homens fazem os planos, mas o resultado final pertence a Ele, pertence a Deus. Nós sonhamos, nós temos sonhos, mas a realização dos nossos sonhos, né, do que vai acontecer lá na frente, do nosso ponto de chegada, do nosso alvo, pertence a Deus. Ele vai nos dar mais, Ele vai nos dar o que é melhor, além daquilo que nós imaginamos. Então Abraão, quando chegou na tal terra prometida, já aconteceu logo todos esses problemas? Aconteceu! Você vai deixar o mundo, vai deixar o pecado, mas você vai sofrer perseguições? Vai! As pessoas de dentro da sua própria casa vão dizer, aí agora é crente. Agora botou a Bíblia debaixo do braço. Deixou de ser, agora é santo. Dê glória a Deus. Glória a Deus que você está reconhecendo que agora eu passei a ser um santo, um salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dê glória a Deus dentro da sua casa, para a sua família. E dê para ele, sabe o que? Testemunho de vida, cara. De vida. Tem um marido da minha tia aí que diz, rapaz, quem não era o Jean, olha ele hoje. A gente tinha uns 3 namorados pro fim de semana. A minha mulher rindo aqui. 3. Chegar de viagem da Parnal, tinha uma na sexta, um sábado e um domingo. Isso era a vida. E dormia só. Que armação é essa? Não é melhor ter um que seja boa e fiel do que você passar por determinados problemas e desilusões. E sofrimento, traz sofrimento, porque você se engana. O coração é besta. Bicho besta é o coração humano. Viu? É um testemunho que eu estou dando para você, do que eu passei também, né? Mas aí, como a minha conversão ela foi um negócio tão fantástico, Deus foi mostrando as coisas para mim, através de sonhos. Me mostrou esse episódio que eu falei para vocês sobre o inferno, do que as pessoas passam lá, né? Me mostrou quem seria a mulher para me casar, né? E me mostrou outra série de coisas. Ainda me mostrou como vai ser o arrebatamento, como será o arrebatamento e o que eu tenho que fazer para mim não ficar, para mim não perder, né?
Então são situações, né? Deixa eu contar aqui para vocês aqui. Aqui, ó. Olha aqui, rapaz, um capítulo, poucos versículos aqui, né, do capítulo 12, né, de Gênesis, sobre Abraão, e olha só que quantas histórias. E nós estamos só no primeiro versículo, né, que é: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu acreditando nisso aqui, só nesse versículo aqui, quando eu estava envolvido em tantos problemas, em tantas confusões, por conta que veio a confusão, tudo que acabou o meu primeiro casamento por conta do negócio do dia da loteria que eu ganhei, e de outra mulher que entrou na minha vida, e a bagunça generalizou e tudo, e que eu já estava cansado de tudo isso, já vinha passando, já vinha sofrendo há cerca de 6, 7 anos por me envolvido nesses problemas. Aí que eu comecei a fazer, aí Deus colocou aí o Marcos Vinícius, que era pastor, né, da faculdade, aí me ofereceu o curso de teologia, começando comigo, insistiu até que eu topei fazer um curso de teologia, comecei nesse curso a conhecer na turma vários pastores de várias igrejas aqui de Parnaíba, de todas essas grandes igrejas de Parnaíba, conheci todos eles nesse curso, estudamos os 4 anos, aí fui conhecendo mais da palavra, ou seja, Deus já foi, mesmo antes da minha conversão, antes de eu me converter, Deus já foi me mostrando realmente o que era religião e quem era Deus. E fui estudando a história de tudo isso, e fui fazendo os cursos de teologia, né? Fui fazer a faculdade, curso de teologia e tal, fui estudar, e continuei trabalhando na época. Aí quando eu terminei o curso, aí eu entrei na Parnalto, na Parnalto Honda. Passei 3 anos lá. Então, até que um dia, aí eu aprendi a orar. Aí eu comecei a orar e à noite eu falava, né? Aí teve um dia que aconteceu um negócio comigo. Eu estava na cidade de Magalhães de Almeida, fazendo uma ação de venda lá com os vendedores. Quando foi na terça-feira à tarde, o som do meu carro, né, que eu era promotor de vendas, tinha um som no meu carro, fazia propaganda de rua e tal, o som queimou. O som parou de funcionar. Encerramos a ação de venda na terça-feira à tarde em Magalhães de Almeida, fomos para o hotel. Quando fomos chegando perto do hotel, o som fez assim, puf, parou de funcionar, não funcionou mais. Aí, aí levo o carro amanhã, quarta-feira, lá para São Bernardo, que lá tem um cara lá que mexe com som, o Abel Som. O Abel Som, olha só, o irmão Abidielso. Eu não conhecia, mas... Olha, isso quando a gente resolveu, que deu certo para mim sair lá de Magalhães e ir para São Bernardo para ver o som, para tentar arrumar o som do carro, caiu uma chuva tão terrível, uma chuva mais, assim, uma enxurrada de Magalhães para São Bernardo, que foi de meio-dia até as 5 horas da tarde, que eu tive que parar o carro ao lado da pista, esperar a chuva passar a tarde todinha, para me poder chegar em São Bernardo. Aquele tempo terrível, fechado, o dia, a tarde daquela quarta-feira virou noite, e eu tive que ficar parado a tarde todinha, porque não conseguia dirigir, porque a chuva era muito forte. Por volta de 4h30 para 5 horas da tarde, aí eu fui para São Bernardo, cheguei lá, na época o gerente de São Bernardo era o Marco, aí o Marco disse assim, vamos, de Parnaíba, vamos passar aqui e tal, tudo, vamos ali na oficina ali do Abel Som, ele mora nesse Abel Som, em cima do morro, lá em São Bernardo, vamos lá na oficina dele, chegamos lá, aí ele olhou para mim e começou a rir, ele sabe como é crente, aí ele começou a rir, aí, e o Marco falando lá com ele, o Marco era o Marco da Honda, conhecido como Marco da Honda, lá em São Bernardo. Aí explicou lá o problema, explicou lá que o som estava com problema e tal, tudo que era o problema. Aí ele foi lá e disse, abre aí, deixa eu ajeitar, deixa eu ver aqui e tal, tudo foi lá. E disse assim, rapaz, o problema aqui é no módulo. E ele olhava para mim e ria. Aí disse assim, mas eu vou fazer um negócio com vocês, eu vou mostrar para vocês como esse som aí do carro desse rapaz aí não tá com problema. Eu digo, como é que não tá com problema? Tu tá até tirando o módulo para olhar, para reparar. Ele pegou o módulo, sentamos lá na oficina, começamos a bater papo, ele pegou o módulo, desmontou o módulo todinho, peça por peça. É incrível aquele cara. Depois montou de novo,
botou no lugar e o som funcionou. Eu achei aquilo incrível. Aí, ele também não cobrou nada, ele pegou e disse assim: meu amigo, é o seguinte, o que aconteceu contigo é resultado das tuas orações, dos teus pedidos. Foi Deus que te trouxe até aqui. Aí eu fiquei assim, eu digo, teu som não tem mais nada, tá perfeito. Eu dou todas as garantias. Pode amanhã voltar a trabalhar. Agora, tu não quer que a gente... Vamos fazer uma oração aqui por ti? Aí eu disse, vamos. Aí ele chamou outro rapaz que trabalhava com ele lá, que também era da igreja Assembleia Madureira lá em São Bernardo. Aí fomos orar e no momento da oração eu resolvi entregar minha vida para Deus, me converti. Foi um momento muito bonito. Foi algo realmente fantástico. Aí ele disse, rapaz, o negócio estava te prendendo, te amarrando para tu não chegar até aqui, né? Mas ainda bem que tu veio, conseguiu, chegou. Então foi assim, teve todos esses problemas, todas essas dificuldades, só para mim chegar na oficina desse cara da igreja, que era da igreja, que eu nem sabia, e lá ele fazia a oração, e eu aceitar Jesus. Resolvi de uma vez largar aquela vida de bagunça que eu estava vivendo, que eu vivia. Não é? Então Deus, ele responde as suas orações de uma maneira com que você nem imagina que vai acontecer. E aconteceu isso comigo. Aquilo foi incrível. No outro dia, no outro final de semana, na quinta, na sexta-feira trabalhamos. Foi uma maravilha. E daí eu comecei a procurar a igrejinha. Aí ele pegou e ligou para o pastor aqui em Parnaíba. Eu falei onde eu morava. Aí ele disse assim, tem a igreja de João 23, a Assembleia Madureira e tal, tudo. Eu sou da Madureira aqui de São Bernardo, mas lá em Parnaíba tem uma Madureira perto do teu bairro. Aí me indicou lá no bairro João 23, do lado da igreja do pastor Cleito, da casa do pastor Cleito, aquela igreja bem Veneza. Aí ligou para o pastor Francisco, que não está mais lá. Né? O pastor Francisco está ali no Planalto, ali. Aí marcamos para mim, marcamos e tudo, aí os irmãos de lá vieram me visitar aqui em casa para conversar comigo. Só que quando eles vieram, teve um problema que eu não estava em casa. Ou eles não acertaram a casa, mas tudo bem. Olha só os problemas acontecendo, para mim não chegar na igreja. Aí quando foi no domingo à noite, eu peguei o carro e fui. E eu estava com uma pessoa, e aí eu entrei no João 23, fiquei descendo, subindo rua e não acertava com a igreja. Não acertava com a igreja. Aí eu peguei, olhei para essa pessoa que estava comigo e disse, olha, vamos fazer o seguinte, como eu não acertei a igreja, vamos para uma igreja que eu conheço o pastor lá, estudou comigo e tal, conheço, lá é bom. Vamos lá à Igreja Batista lá no Betânia. Aí eu volto aqui para a avenida, vou fazer o balão do João 23. Quando eu vou fazer o balão do João 23, aconteceu comigo como se eu tivesse assim entrado num arrependimento. E aí eu parei o carro e comecei a chorar. Aí a pessoa que estava comigo olhou para mim e disse, que arrumação é essa tua? Aí eu disse, eu não sei. Mas tem algo me dizendo que não é para mim seguir lá para o Betânia. É para mim voltar aqui para o João 23. Mas como eu já andei em todo o João 23, eu vou entrar no João 23 e vou até lá na colina do Alvorada. Se eu andar também por lá e não achar a igreja, aí sim nós vamos para casa. Aí eu segui. Fui fazer isso. Quando eu chego naquele trevozinho, do lado daquela padaria, naquele trevo ali no Alvorada, que eu vou chegando naquele trevo, vem um homenzinho com a mulher e uma criança numa motinha, numa bizinha antiga. Ele veio, que quase faltou freio, quase bate em mim. Aí ele parou em cima de mim, aí eu olhei, quando ele parou em cima de mim, aí eu digo, meu amigo, me diga uma coisa, aonde é a igreja Madureira aqui, que eu já andei esse João 3 todo e não achei. Aí o pastor, era o próprio pastor da igreja, o pastor Francisco. Aí ele disse assim, é bem ali na frente, me siga que eu estou indo para lá.
Olha só como é Deus, ó. Fez eu voltar lá e dar de cara com o pastor da igreja lá nesse balão, lá nessa rotatória, nesse cruzamento. Aí fomos para a igreja. Pronto, aí foi onde eu comecei, lá em 2015, 2016, comecei a frequentar a Assembleia de Deus Ministério Madureira do Campo Ebenezer, que é do pastor Cleito, que tinha também estudado comigo lá na faculdade. Fez também o curso da faculdade comigo, de teologia. Né? Nossa, o carro ali na velocidade passou aqui na rua. Então, quando você se entregar para Deus, como Abraão fez, e resolver sair da sua casa, da sua parentela, ir para a terra da promessa, para viver a promessa, vai acontecer isso com você. Vai ter uma chuva para querer fazer, te impedir de você chegar até onde você tem que chegar para você receber a promessa. Vai ter esse horror de confusões para você não acertar a rua ou o local da igreja onde é para você ir. Mas lembre-se sempre, quem te fez a promessa foi o dono de todas as coisas, foi Deus. E Ele vai criar meios para você ver a promessa se realizar na sua vida. Não teve jeito. Não teve jeito. Se Ele disse que vai fazer para você, Ele faz. Ele faz. Tá bom? Glória a Deus, aleluia, né? Muito bem. Bora levantar, bora orar? Coloque aí. Hã? Só. Você quer mais? Você quer mais? Minha mulher está dizendo só. Ai, ai. Rapaz. Dá muitas pregações, né? Dá muito. Então, como é uma live, vamos só orar mais um pouco, né? Vamos agradecer? Levanta aí. Ai, ai, meu Senhor Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa noite, por mais essa oportunidade. Senhor, esteja sempre conosco, Pai, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Pai. Nós oramos aqui no começo, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelas pessoas que nós conhecemos, que estão passando por problemas, por dificuldades, por perturbação. Livra elas, Senhor, livra elas da mão de Satanás. Quebra todas as cadeias, todos os grilhões, Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, Deus de justiça e Deus de bondade, cuida de nós, Senhor Jesus. Nos transforma, nos muda, nos tira da vida de pecado que temos vivido. Nos transforma. Muda o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver. Nos ensina a viver a Tua palavra, o Teu Evangelho, da maneira como que Tu queres, Pai, que nós vivamos, Senhor. Nos ensina a ser melhor. Oh, Senhor e meu Deus Todo-Poderoso. Eu perdoo, Senhor, todo aquele que tem me perseguido, tem me feito mal, Pai. Assim como Tu pedes, para que a gente possa perdoar as pessoas que levantaram contra mim qualquer falso testemunho, uma mentira, falaram coisas a meu respeito, fizeram coisas de ruim para mim. Eu perdoo, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nos livra sempre de todo mal. Nos livra sempre de todo mal. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui para o livro de Atos, não é? Vamos para o livro de Atos, que é para poder fechar essa mensagem. Eu já estava preparada lá no começo. No livro de Atos, capítulo 4, né? Tem uma mensagem bonita de um homem. Eu começo a pregar, rapaz, a ler a Bíblia aqui, e aí Deus vai colocando os textos e eles vão se encaixando na mensagem. Tá? Atos capítulo 4. Vai se encaixando na mensagem. Veja só essa mensagem aqui, o capítulo 4 de Atos, ela vai se encaixar justamente com esse Jesus que é para você procurar no dia de hoje. Que é para você se voltar para Ele. Que é para você largar o mundo e vir para Jesus. Tá? Aí você vai dizer, mas quem é esse Jesus? Esse cara aí que está pregando sobre Jesus? Né?
Olhe que aqui nesse capítulo 4, Pedro e João foram presos e foram levados diante do sinédrio, diante dos homens das leis, que entendiam das leis, que entendiam tudo sobre tudo que era escrito, só eles é que podiam falar de Deus, né? Só eles é que podiam dizer as coisas para as pessoas, mas Jesus de Nazaré, ele transforma, quando ele quer transformar, ele transforma mesmo. E olha só aqui o testemunho que Pedro dá e que você também vai dar sobre Jesus quando ele entrar na sua vida, quando você deixar, permitir, que você quiser, que ele entre na sua vida, não é? Que ele entre na sua vida, né? Deixa-me ver aqui, né? E aconteceu, versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, e reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, e o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem de sumo sacerdote. E pondo-os no meio eu falei de Pedro e João, né? Que eles foram presos, porque fizeram aquele milagre lá, na porta lá do templo e tudo, e estavam pregando sobre Jesus, então eles foram presos. Por quê? Porque eles queriam calar os apóstolos de Jesus. Então eles foram presos por isso. Então vamos para cá. Versículo agora o 7, né? E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder em nome de quem Janto está pregando hoje? Para aqui, para mim. Não é isso aí que você deve estar assistindo e perguntando? Então vamos lá para qual foi a resposta que João deu. Bora, menina, lê também. Ou te senta aí. Então, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, bora ler nós três: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Você também vai ficar são, Senhor. Você também vai ficar são diante de todos que lhe viram doente, diante de todos que lhe viram que lhe veem como pecador. Você também vai ficar são, porque Pedro e João foram lá e pregaram para aquele homem que se assentava, que era coxo, que se assentava na porta do templo, né? Então hoje esse Pedro e esse João também prega para você também ficar são, para você também ficar liberto de toda perseguição do inimigo, de toda maldade, de toda opressão, de todas as doenças, de tudo que é ruim, de tudo que te persegue. A palavra de Deus ela é inefável. Então não tenha medo, porque um dia também você vai ler esse Atos capítulo 4 também para as pessoas, e vai dizer assim: mesmo Jesus que curou aquele doente lá da porta do templo, também me curou, também me curou. Também me curou. Ele não me rejeitou. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 11. E disse mais Pedro lá aos sacerdotes: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Bora, para aí ler. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus, aleluia, dá glória a Deus. Abre a boca, dê glória a Deus, aleluia. Você que está me assistindo. Porque não há nenhum outro nome em cima dessa terrinha aqui, embaixo desse céu. Não há nenhum outro nome. Não há nenhum. Pode canonizar o que vocês quiserem. Mas não há nenhum. Só Jesus Cristo de Nazaré, Cordeiro perfeito, o Filho do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 13.
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ah, glória a Deus, aleluia. Você um dia também você está sendo chamado hoje, meu amigo, para você também andar com Jesus, para você conhecer esse Jesus, para você viver com Ele, para você receber dele os dons do Espírito Santo que Ele quer derramar sobre você, que Ele quer entregar para você, meu irmão. Venha para a vida de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquelas pessoas que veem você, que era um pecador, que era uma pessoa jogada, que era uma pessoa nojenta, imunda, sei lá o quê, vão olhar para você e vão dizer, mas rapaz, ele agora virou um pregador, está pregando, está levando a palavra, está falando bem, está falando bonito, não sei o quê. De onde foi que saiu tudo isso? Pedro e João, quando deram esse testemunho de Jesus, né? Os sacerdotes disseram o quê? Nós acabamos de ler, mas rapaz, mas dois indultos, não letrados, né? Porque é o seguinte, só fazia parte lá do Sinédrio, da turma lá dos sacerdotes, quem era doutor na lei mosaica, nas leis de Israel. Esses faziam parte lá, eram a elite. Porque eles estudaram a vida toda para estar ali onde eles estavam. Né? Então eles não quiseram aceitar o testemunho de Pedro e de João, porque eles tinham João e Pedro como iletrados, ou seja, foram pessoas que não estudaram para chegarem em frente lá ao Supremo de Israel e falar o que eles falaram na cara dos homens, rapaz. Eles tiveram a ousadia mesmo, dada pelo Espírito Santo, por Jesus, para chegar lá na cara lá do Supremo lá de Israel, na cara deles falar a verdade. Ah? E tudo certinho, com palavras bem inteligíveis, audíveis. Que maravilha! Falar tudo certinho, Que maravilha, né? E aí diz aqui agora no versículo 14, e vendo estar com eles o homem que foi curado, não tinha que dizer em contrário, porque eles conheciam o homem, o aleijado, eles conheciam lá o aleijado, e agora eles estavam vendo o homem aos pulos, o homem andava na cidade aos pulos, dando glória a Deus. Rapaz, quem foi que curou esse homem aí? Ah, deve ter sido porque ele deu alguma oferta aqui no templo e tal, e não sei o que e tudo. Mas quando ficou sabendo que tinham sido os servos, os discípulos de Jesus que tinham curado esse homem, aí, meu amigo, aí foi cadeia para o Pedro e para o João. Mas olha só. Versículo 15. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Ou seja, eles tiraram Pedro e João de lá. Agora vamos nos reunir aqui, né? Vamos ver aqui. Aí versículo 16, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, eles não queriam que Pedro e João continuassem pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus, curando debaixo do poder de Deus, o poder que Jesus tinha dado, né? Usando todas as atribuições que o Espírito Santo havia dado para eles. O Espírito Santo deu para eles até o dom de falar em diversas línguas, e não é esse negócio aí que o povo fala nessas igrejas aí, não. É língua mesmo. Por exemplo, Pedro está pregando uma praça enorme. Estavam judeus, descendentes de judeus, judeus que viviam hoje na Turquia, ou Capadócia, que é uma região da Turquia, que falavam turco, o que falava hebraico, que falava aramaico, que falava árabe, que falava grego, que falava latim, os gregos, né, que vinham vê-lo. Aí tinham italianos, romanos, e tinha gente da legião romana que eram de outros países também. É porque aonde Roma ia passando, ia conquistando, ia pegando aqueles conquistados e ia jogando dentro do exército deles para servir eles, né? Então tinha gente de todo jeito ali, né? Aí tinha gente de tudo quanto era canto do mundo, de judeus que viviam em outros países, que nem falavam mais a língua de Israel da época, o aramaico,
Mas que quando Pedro, com o dom do Espírito Santo, falou para eles de Jesus, todos eles entenderam o que Pedro estava falando. Isso é o quê? O dom de línguas, o dom do Espírito Santo. E daí o Evangelho se espalhou por todos os cantos do mundo, porque em cada lugar em que os apóstolos chegavam, eles pregavam falando a língua daquele povo. Isso era o dom de línguas do Espírito Santo. Esse é o dom de línguas do Espírito Santo. Agora, falar em mistério é outra história. E aí o próprio Paulo fala que quando houver numa igreja alguém falando em mistério, é bom que tenha um outro que entenda o que aquele está falando em mistério para traduzir para a igreja. Se não tiver, o que é que ele diz? É melhor que fique calado. É melhor que fique calado. É o que Paulo está falando. Tá certo? Então vamos para cá. Vamos para cá. Você está querendo mais? Bora mais. Olha lá. Versículo agora é o 19. Agora é o 19. 18. Eu já li o 18, né? E chamando-os disseram, vamos lá, então vai lá, o 18. E chamando Pedro e João, lá os sacerdotes chamaram eles, né? Depois da conferência, e disse, olha, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, né? Mas você vai ensinar, irmão, você vai falar também em nome de Jesus, sim. Tá? Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ah, ainda foram atrevidos aí, rapaz, ainda foram atrevidos, eles foram audaciosos mesmo, rapaz. Hein? Rapaz, prepara o lombo. Rapaz, Pedro e João ainda foram atrevidos. Vem cá, quer dizer que é o seguinte, hein? Então julgai vós mesmos se é melhor a autoridade de vocês ou a de Deus. Eu prefiro a autoridade de Deus, foi isso que eles disseram, rapaz, do que a deles lá dos sacerdotes. Eu vou até repetir aqui, ó. Julgai vós, versículo 19, né? Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes vocês do que a Deus. Olha aí a chave, meu irmão, mais uma vez aqui do que eu estou pregando desde o começo, desde as 7 horas da noite, foi antes de 7, não foi que a gente começou? É muito melhor você ouvir a Deus do que os homens. É muito melhor você ouvir uma mensagem dessa de Deus, e até ler esse capítulo 4 que eu estou lendo aqui de Atos dos Apóstolos, para você também entender, né, da ousadia que o Espírito Santo, que Jesus depositou sobre os apóstolos, né, para você também entender e buscar, né, e pregar também como Pedro e João pregaram. Versículo 20. Porque, olha só o que diz ainda Pedro e João, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles viram e ouviram Jesus pregando, curando, ressuscitando. Eles são testemunhas. São testemunhas. E se eles foram testemunhas para dar esse testemunho, olha, a Bíblia diz que o galardão deles vai ser grande. Vai ser grande, de Pedro e João, dos apóstolos, vai ser grande, daqueles que pregaram, daqueles que viram Jesus. Eles vão receber uma recompensa muito grande no reino de Deus. Mas a Bíblia diz também que aquele que não viu, que não estava lá, que não ouviu do próprio Jesus o que os apóstolos disseram, mas que lê, que crê, e que prega, e que passa para as pessoas a verdade de Jesus, vai ter uma recompensa maior. Ainda vai ter uma recompensa até maior do que a que os discípulos receberam. Hein? Oh glória, oh aleluia, que coisa boa, né? Olha aí o que nós esperamos. Muito bem. Vamos para cá agora, é o 21, né? 21. Mas eles ainda... Olha só o que foi que os sacerdotes lá do templo disseram ainda para Pedro e para João. Versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pela cura lá do aleijado, né?
pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Versículo 23. Leia aí. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Foram soltos quem? Pedro e João. Chegaram lá e contaram lá para a congregação toda. A igreja, não existia negócio de igreja mesmo. Não existia igreja. Existia lá uma congregação, existia a reunião de todos os discípulos de Jesus, de todos aqueles que haviam se entregado. Ele ainda não era nem chamado de cristão ainda, né? De todos aqueles que se entregaram ao Evangelho de Jesus, do Nazareno. Tá? Então tá lá, é como se fosse... Então, né? Bora aqui, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, bora aqui tu, lê também, é importante aqui. Versículo 24, vamos lá. Pegou aí? Pegou? 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 Bora. Versículo 24. Senhor, abre a boca, fala. Tu, bora? Tu está nos acompanhando aí o livro de Atos, capítulo 4, versículo 24. Vamos lá, ler também. Senhor, quero ouvir. Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, 27, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus o Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Que oração bonita mesmo. Pega essa oração para você, versículo, ó. Anota aí, viu? Capítulo 4, versículo 24 até o 30. Que oração bonita, né? Que oração linda. Aí o versículo 31, final lá. Vamos lá agora o final, o versículo 31. Para ver o resultado da oração, dessa oração que nós acabamos de fazer. Viu? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, meu irmão, minha irmã. É isso que vai acontecer com você, viu, Abraãozinho? Quando tu resolver sair da tua casa, da tua parentela, ir para a terra da promessa, é isso que vai acontecer com você, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vou encerrar aqui essa live, tá bom? Para não ficar muito grande. Agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nos dá uma ótima noite de domingo, uma noite tranquila, de sono, que todo mal se afaste de nós, em nome de Jesus, para que essa casa seja sempre abençoada, né? Abençoa, Senhor, esta moradia, tira tudo que é ruim de dentro dessa casa, Senhor, nos livra de todo mal. Eu oro até pelos nossos animais que nós temos aqui, pelos cachorros, pelo gatinho. Ah, Senhor, cuida deles também. São também criaturas feitas pelas tuas mãos, Senhor. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Maravilha, né? Foi muito bom poder ter estado aqui com você na noite de hoje. Fique em paz. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso te guie, te guarde, te livre de todo mal. Amém.